Oi pessoal, eu sou a Beca, esse é meu canal e sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar com vocês sobre a série de livros ACOTAR, que é extremamente conhecida e assim, se você segue muitas pessoas em redes sociais que falam sobre livros, você com certeza ouviu falar sobre essa série, tá todo mundo comentando e todo mundo lendo, e a hype desse livro já se estende há mais de alguns anos, então assim, realmente a fama pode ser bem justificada. E esse livro é escrito pela autora Sarah J. Maas, que também é um fenômeno, sabe? Se você lê livros mais modinhas, mais hypados, você ouviu falar o nome dessa mulher, e todo mundo que lê livros assim mais famosinhos também leu algum livro dela, porque ela é muito comentada, e assim, a fama que ela tem é muito bem justificada também, porque os livros dela se cumprem muito bem no que ele se propõe, sabe? E ela não é só famosa por conta de ACOTAR, ela também escreveu outra série de livros chamada Trono de Vidro, e eu não vou poder falar sobre essa série aqui porque eu não li, mas também é muito conhecida. Mas esse vídeo eu quero comentar um pouco mais sobre a minha opinião e se vale a pena ou não ler ACOTAR. E bora lá, né? Eu li essa série em 2019 e já lá ela já era bastante conhecida e bastante comentada também. Mas aqui em 2021 ela realmente deu um boom de novo e tá sendo super comentada, e eu acho que tem dois motivos pra isso. A primeira é que foi confirmada a adaptação da série, e assim, dividiu bastante opiniões. Muitas pessoas que são fãs não queriam que esses livros fossem adaptados, e eu entendo por quê, porque é realmente uma história difícil de adaptar, pelo menos com qualidade, bem difícil. Mas no geral é uma adaptação e é bem aceito, querendo ou não, essa novidade. Você vê os livros, os personagens que você tanto gosta nas telonas, é uma coisa que no fim todo mundo gosta. E outro motivo também é porque o quinto livro dessa série foi lançado no dia 22 de abril na pré-venda. E assim, foi uma pré-venda histórica, sério, porque em uma hora os livros já tinham se esgotado. E assim, não era um preço barato, era um preço realmente alto. Então, tipo, foi realmente mostrar que esses livros eram muito conhecidos e eram muito queridos também. Atualmente, a Cotá tem 5 livros e a autora já confirmou que vai lançar mais. O primeiro deles é Corte de Espinhos e Rosas, o segundo dele, e também o mais queridinho pelos fãs, é Corte de Névoa e Fúria. Da trilogia principal, ele é com certeza o melhor livro. E o último livro dessa trilogia é Corte de Asas e Ruínas. Depois dessa trilogia, a gente vai ter Corte de Gelos e Estrelas, que é um livro de contos. Ou seja, livro de contos, ele é um livro realmente mais pra fã ler, sabe? A história ela já acaba no terceiro livro, mas tem aquele livro pra gente acompanhar os personagens que a gente gosta e etc. E o quinto livro, ele foi lançado recentemente, é Corte de Chamas Prateadas. Mas eu tenho que explicar algumas coisas, por exemplo. Quando eu comprei esses livros lá em 2019, eu comprei como uma trilogia. Eu não fazia ideia de que ia ter mais livros, e isso também não atrapalha em nada, porque essa trilogia ela tem um início e um final. Ela tem uma protagonista que vai ter todo um desenvolvimento, e o desenvolvimento dela vai ter toda uma evolução, que acaba também no terceiro livro. E aí a gente tem um livro de contos, e o quinto livro, ele já é um livro que é diferente. Apesar de, sim, ele ter os mesmos personagens, a gente já vai ter toda uma fantasia diferente, uma ambientação diferente e uma protagonista diferente. Então, os protagonistas desse livro não são mais os protagonistas do novo livro, que é o Corte de Chamas Prateadas. Então, assim, por mais que a autora ela assim, permaneça no mesmo universo, ela está começando uma história completamente nova com esses novos livros. Então você, por exemplo, pode, como eu, ler a trilogia principal e não se interessar tanto pelos próximos livros. Ou você pode se apaixonar e querer continuar com a série. Você que sabe. Bom, depois de toda essa explicação, onde eu expliquei os livros, as ordens e autor e tudo mais, agora eu vou realmente dar a minha opinião sobre a obra, um resumo dela e se vale a pena ou não dar uma chance para ACOTAR. Aqui nesse livro a gente vai conhecer um mundo fantástico, onde ele é dividido por féricos e humanos. Os féricos, eles são quase que, enfim, eles têm poderes e etc. Eles têm subespécies, então tem grão-féricos, ilirianos, féricos menores. Não faz sentido eu me aprofundar isso aqui no vídeo, porque é tudo muito bem explicado nos livros. Enfim, a gente aqui tem a nossa protagonista, que é a Feyre, e é uma garota humana, e ela caça para sobreviver, para ajudar a família dela. É assim que ela consegue sustentar a família dela, é caçando. Até que um dia ela vai acabar matando um lobo, que ela vai descobrir mais pra frente que é um férico, que era um férico transformado e etc. E por isso ela vai ser levada pelo Grão Senhor da Corte Primaveril, que vai levar ela pra corte dele, e aí ela vai ser prisioneira por ter tirado a vida de um férico. E esse é o resumo da obra, é o básico do básico desse livro. Tem muito mais, não só nesse livro, mas nos outros também. Então, no geral, o primeiro livro vai ser isso, essa garota humana nesse mundo feérico, que é completamente encantador, apesar de você perceber que tem alguma coisa errada nesse mundo. Enfim, são coisas que você percebe enquanto lê e que são propositais, a autora realmente quer que você perceba que tem algo errado, porque
ela é levada para esse lugar por ter cometido um crime, mas ao mesmo tempo ela é tratada muito bem na corte, então você fica meio em dúvida sobre, sabe, o que realmente está acontecendo, o motivo dela de fato ter ido parar aqui. E toda essa experiência ser muito legal, de você acompanhar tudo pelo olhar da Feyre, é por conta da primeira qualidade dessa série, que é a escrita incrível da Sarah J. Maas. Sério, esse é um dos pontos que eu sempre vou elogiar em qualquer livro da Sarah, que é a escrita dela. É tudo muito bem descrito, sabe? Em um livro de fantasia isso é essencial, já que muitos elementos a gente nunca viu e, enfim, né? Muita coisa aqui a gente realmente precisa exercitar a nossa imaginação e uma escrita bem feita consegue proporcionar isso pra gente. As ambientações são descritas também com perfeição. Então, assim, a escrita desse livro é algo que eu acho muito difícil você se decepcionar. Às vezes acho que vale a pena ler algumas partes só pela escrita muito boa da Sarah. Então, assim, a primeira qualidade pra mim é a escrita e eu acho impecável. Outro ponto que eu acho que é um ponto positivo a acotar é os personagens. Eles são muito bons, não tinha como eu deixar de falar deles, porque nessa trama eles são muito marcantes. O meu único porém é que eles são muitos personagens para apenas 3 livros. E é justamente por isso que ela tá escrevendo outros livros, sabe? Porque os secundários, eles realmente não tiveram muito tempo de ter a sua história desenvolvida completamente. E aí por isso que os próximos livros vão ter protagonistas diferentes. Mas falando sobre os personagens. Ela tem meio que uma regra que eu percebo que é pra construir o personagem, tipo, eles têm características muito marcantes e que se diferenciam entre si, o que é algo muito bom, muito notável que ela faz como autora. Então, um é muito engraçado, um é muito quieto, um é muito leal. E outra coisa, quase todos os personagens a gente sabe o passado deles. Pode ser um passado que não seja completo, a gente não sabe o passado deles completamente, mas a gente conhece um pouco da história deles, a história sempre se dedica a contar um pouco. Então, por mais que o personagem ele mesmo apareça pouco ou tenha poucos diálogos, ele nunca parece um personagem raso e superficial. No máximo, um personagem que não foi muito bem explorado, mas ele nunca é um personagem muito raso. E a autora sabe trabalhar com a dinâmica dos personagens muito, muito bem. Então, as relações entre eles, sabe, relações amorosas, de amizade, de fraternidade, é algo muito bonito na série. Então, não só os personagens são bem desenvolvidos, mas com os relacionamentos entre eles também é algo muito, muito bem feito na história. Falando agora sobre o que, na minha opinião, é o ponto principal de ACOTAR e o que eu acho que a maioria das pessoas mais gosta é o romance impecável. A Sarah J. Maas é muito conhecida por escrever romance e fantasia e saber misturar isso muito, muito bem. Ela é muito conhecida por isso, ela cresceu por fazer isso muito bem. Então, assim, sabe, se você quer esses dois gêneros, ela é, acho que é a melhor do ramo. E assim, em ACOTAR eu sinto que a fantasia às vezes deixa um pouco a desejar, mas o romance, ele compensa. Ele é muito, muito bom. Esse casal é realmente muito bem desenvolvido, é muito bom. E assim, vale muito a pena, a gente acompanha o desenvolvimento deles e o crescimento deles também individual e tudo mais. É realmente uma série que o romance, querendo ou não, ele cresce muito. Ele é uma coisa muito presente em cada página desse livro. Então, assim, é muito bom e eu realmente acho um ponto muito incrível. Então, assim, se você é uma leitura romântica, eu recomendo muito ACOTAR pra você, sério, é incrível. Os casais que ela cria, os personagens que você sente que são completamente opostos e que combinam. Tem alguns casais que ela faz que você não acredita, que você acha que você não vai shippar, que você não vai gostar, mas quando você vê, você tá gostando e tá shippando também. Bom, eu já falei sobre o que eu considero as melhores qualidades de ACOTAR, sobre o que eu mais gostei no livro, etc. E agora eu vou falar sobre os defeitos, do que eu não gostei nem um pouco na obra e tudo mais. E a primeira dela é as problemáticas, sabe? Nem sempre tudo que a autora coloca no livro, ela é 100% consciente do tema. E, veja bem, ela coloca vários temas nesse livro e alguns ela desenvolve super bem. Um exemplo é o relacionamento abusivo. Ela consegue tratar relações tóxicas muito bem no livro, realmente um desenvolvimento muito bom, trata bem sério do assunto. Mas, por exemplo, temas como abuso sexual e assédio são coisas que não estão de forma explícita no livro, mas que você sabe que está ali presente no enredo e que ela não desenvolve 0%, ela não trata com a seriedade que precisaria tratar. E assim, você pegar um tema tão pesado e não desenvolver nada é muito problemático. É uma coisa que incomoda, porque não é uma ou duas personagens, são vários durante todos os livros. E por conta desse livro que está lançando agora, que já lançou na gringa, então muita gente já leu e já falou que mesmo nesse novo livro, ela não tratou muito bem desses temas. Então, assim, realmente é uma coisa que não tem como defender, é uma coisa que eu acho que ficou muito mal na fita.
Eu realmente fico incomodada com isso nos livros. E assim, uma coisa que me fez desgostar bastante, porque você sabe que a autora ela tem potencial para desenvolver, mas ela não desenvolve, e que ela continua repetitivamente colocando isso na história dela. Então assim, eu considero uma falha bem grande. Outra coisa que eu vejo muitas pessoas reclamando, e que eu também percebi enquanto eu lia, é a falta de representatividade, sabe? É muito claro isso no livro. E assim, essa falta de representatividade, muita gente fica tentando falar que existe personagens de outras etnias e etc. Só que, na real, é que não tem muito, sabe? Ou é uma representatividade que é muito estereotipada, então não é uma representatividade, ou é algo que acontece com personagens que nem são secundários, sabe? São personagens que quase não têm falas, que aparecem uma vez ou outra, raríssimo. Então, assim, é uma representatividade falha e que não agrada a maior parte do fandom, e eu entendo porque também não me agradou e não curti. Outra coisa que eu também não gosto no livro, mas assim, não exatamente me faz desgostar da obra toda, são os vilões, porque eles são ruins. Sério, os vilões de ACOTAR são ruins e, assim, por mais que eu goste de vilões bem feitos, e isso me incomode um pouco, isso não me incomoda muito nos livros, sabe? Porque por mais que a Sarah, ela realmente aqui não tenha feito um vilão muito bom, eu também não sei se existe espaço para um vilão que tivesse um grande desenvolvimento. Como eu disse, a história tem muitos personagens. Muitos desses personagens eles são classificados como anti-heróis, ou seja, aqueles personagens que estão mais numa zona cinzenta. Você não sabe muito bem se eles são do bem ou do mal, e nem sempre eles têm essa dualidade toda. Eles ficam realmente naquilo de, às vezes, ter atitudes boas, às vezes ter atitudes más. E ela sabe desenvolver bem esses personagens, mas o vilão é fraco, entendeu? Eu acho quase patético. E uma coisa que eu também não gosto desse livro são as estratégias de guerra. Eu acho que algumas delas são muito confusas e mal explicadas, e isso tá ligado diretamente ao vilão. Você não entende muito bem os objetivos do vilão, você sabe que ele tem um objetivo, entendeu? E esse objetivo, ele tá ali, mas ele não é claro, você não consegue ver ele claramente, a guerra não tem explicações que te façam entender ela completamente, você não sabe os porquês daquilo. Então, apesar de eu não achar que seja um erro grave, que estrague a sua experiência e tudo mais, é uma coisa que me incomoda um pouquinho, porque, sabe, é uma série de fantasia, que vai ter guerra, que vai ter muitas cenas de ação, então a gente espera um bom vilão. E aqui não, ele é um pouco caricato, é aquilo que você já viu várias vezes, mas assim, não é uma falha que me incomoda muito. Eu realmente não curto, mas assim, não estraga muito a minha experiência de leitura e nem acho que das outras pessoas. Bom, gente, essas são aqui as minhas considerações finais sobre ACOTAR, e assim, eu acho que é uma série boa. Realmente ela é muito boa, eu curto, eu entendo porque ela é tão importante pra muita gente, ela realmente aborda temas muito bons e sabe desenvolver alguns deles também. Tem personagens incríveis aqui, o casal é mais incrível ainda, tem personagens cativantes, a fantasia é realmente encantadora, o mundo, sabe? Velaris, Printia, e são as ambientações aqui do lugar, realmente eles são muito bons, você realmente quer viver nesses lugares. Mas assim como qualquer outra série de fantasia, ela tem os seus defeitos. ACOTAR não é a minha série de fantasia favorita, tá bem longe disso, mas eu me diverti muito enquanto eu lia, então eu acho que assim, ela é uma série que ela divide opiniões, sabe? E é por isso que ela tá fazendo sucesso há tanto tempo. Porque os personagens, eles são muito, realmente complexos, entende? O fandom tem muitas opiniões diferentes sobre eles, então é por isso que essa série fica em alta tanto tempo, sabe? Porque você lê e meio que é difícil sair desse mundo. Primeiro porque tá todo mundo comentando. E segundo porque ela te faz refletir sobre muitas coisas. Tem personagens que todo mundo gosta e que você vai ler e não vai gostar. Tem personagens que ninguém gosta e você vai ler e você vai gostar do personagem. Então eu acho que é uma série que ela tem alta porque ela gera muitos debates. Até os defeitos dela geram debates muito importantes, porque é um fandom muito engajado. Então eu realmente curti. Acho uma leitura muito válida. E eu acho que, sabe, não tem como eu dizer se vale ou não a pena você dedicar o seu tempo para um livro. Você tem que ter as suas próprias conclusões. E essas foram as minhas. Eu acho que, de novo, eu leria ACOTAR. Foi uma série muito boa. Curti tudo, o universo, a vibe e tudo mais. Enfim, essa foi a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima.